Queridos, nós estamos trabalhando sobre a questão da igreja irresistível, né? E sempre nessa perspectiva de que uma igreja irresistível é a igreja em que Deus tem prazer em estar no meio dela. Uma igreja irresistível é uma igreja cujo objetivo maior, o grande propósito da igreja, maior do que qualquer outro, é viver e fazer as coisas de tal forma que Deus seja agradado, que Deus tenha prazer em estar no meio de nós. Mas Deus, Ele pode dizer que Ele não quer ficar no meio da gente? Pode, é só olhar as cartas às igrejas do Apocalipse, que a gente vê lá claramente, né? A última coisa que eu gostaria de ouvir de Deus, uma palavra de Jesus, uma palavra de alguma igreja que eu pastoreio, é dizer: Jonatas, eu estou quase vomitando essa igreja, e eu ser pastor de uma igreja dessa, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me leve antes disso, né? Mas com certeza Deus manifesta o seu prazer ou o seu desprazer com algumas igrejas. Então nosso objetivo, quando a gente fala de uma igreja irresistível, tem a ver com isso aqui, muito menos do que com a gente está numa igreja legal. Não é esse o foco. O foco é: Deus precisa olhar para nós e dizer: que prazer está no meio desse povo, que prazer está no meio dessa igreja. E saber, eu usei essa expressão uma vez numa outra igreja, né? E não foi intencional, mas o momento era providencial para isso. Eu falei com eles assim: imagine que Jesus mude para essa cidade. Eu vou trazer isso para Botucatu, né? Imagine que Jesus mude para Botucatu e diga: olha, andei visitando várias igrejas e eu resolvi ser membro dessa igreja. Imagina que privilégio, que prazer para nós, né? Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Esse é o grande objetivo, né? A 10ª qualidade, né, de uma igreja irresistível é uma igreja que aprende a viver pela fé. Ou o título do capítulo, para quem acompanha o livro, né? A igreja irresistível é uma igreja que se arrisca. A fé, queridos, não nos leva para uma caminhada tranquila e estável. A fé nos leva muitas vezes para vivermos uma vida de medo, de desestabilidade, de receio de alguma coisa que a gente vira e pergunta: gente, e agora? Como que vai ser? Imagine as mulheres aqui, que você seja casada com o seu Abraão. Lembra do Abraão? Na época era Abrão. Faz de conta que o seu marido é o Abrão. E o Abrão chega para você e diz o seguinte: Deus nos mandou mudar de cidade. É? Para onde? Não sei. Como assim? Ele simplesmente mandou a gente mudar, colocar a mudança no caminhão e deixa por conta do motorista. O motorista vai nos levar. E quem é o motorista? Não sei. Deus simplesmente falou que é para a gente colocar a mudança no caminhão e sair. E o motorista vai nos levar para o lugar que Deus vai mostrar para ele. Você iria com Abraão? Que mulher aqui que seria corajosa para dizer: não, tudo bem, meu amor, vamos embora, é assim mesmo? Qual que seria a mulher corajosa para isso aqui? Tem alguma mulher corajosa aqui? Levanta a mão. Não, Jéssica? Que é isso? Mas é Abrão, gente. Mas é Abrão. Hoje a gente conhece a história de Abrão. Mas se o Antônio vira para a Cláudia e fala isso, apesar do Antônio ser maior do que a Cláudia, ele apanha. Tem certeza. Você está doido. Você está doido. Vou te internar lá na Unesp. Você não tem... Perdeu o juízo.
Sabe por quê, queridos? Porque a fé, às vezes, nos conduz para um caminho de risco. Foi sempre assim. Quando Deus mandou Abrão dizer: eu sei que você está com 100 anos. 100 anos não, ele já estava com deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 115 anos, mais ou menos. Eu sei que você está com 115 anos. E tudo que você desejou foi um filho. E eu te dei o Isaac. Mas agora, Abrão, eu vou fazer o seguinte. Você vai sair. Lembra que teve um dia eu pedi para você sair e você ir para um lugar que eu ia te mostrar? Pois é, agora eu vou pedir para você fazer a mesma coisa, mas não é com Sara, é com Isaac. E quando você chegar no lugar que eu vou te mostrar, você vai matar o seu filho para me oferecer o Isaac como sacrifício, beleza? Abraão não conhecia a história de que apareceria um cordeiro. Abraão não sabe o que a gente sabe hoje. E Abraão vira e diz: tudo bem, Deus, tudo bem. Se é o Senhor que está mandando, eu vou. Você viveria uma fé dessa? Você viveria uma fé dessa? Vou pegar o Antônio como os outros, para Cristo hoje, né? O Antônio tem um Samuel, um único filho. Imagina se Deus fala isso para o Antônio. Antônio, olha o Samuel, você ama tanto Samuel, você gosta tanto de Samuel, você esperou pelo Samuel, você dá a vida pelo Samuel, mas eu quero que você faça um negócio. Agora me oferece o Samuel. Você iria, Antônio? Não iria. Eu não iria. Fé, queridos, só tem lógica para quem tem fé. Fé só faz sentido para quem crê. Fé não faz sentido para quem não crê, para quem não confia, para quem não depende. Então, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem os parafusos meio soltos. Já viu aquela história? Não, o parafuso do fulano ou está apertado demais ou está bambo demais. Significa o quê? O sujeito não está regulado. Tem que dar uma regulada, tem que dar uma melhor. E essa expressão é interessante porque isso é no tempo lá do Fusca. Lembra do Fusca? Regular a combustão do Fusca. Lá no carburador, você ia lá, tal, né? Depois de lixar o platinado, né? Quem é da minha idade sabe do que eu estou falando, né? Aí você ia lá, lixava o platinado, aí aumentava, diminuía a aceleração, a oxigenação. A gente fazia isso tudo com a chavinha de fenda lá. Todo dono de Fusca tinha uma lixa no porta-luva, né? Não podia faltar lixa no porta-luva. E agora, queridos, quando a gente vive pela fé como igreja, não é fácil. Eu estou falando que não é fácil porque é um desafio para nós. A gente virar e falar: olha, Deus mandou fazer isso. Eu já passei por isso duas vezes, em que eu cheguei para a igreja e disse: meus irmãos, meu tempo aqui acabou, estou indo embora. Mas pastor, para onde que o senhor vai? Não sei. Deus deixou muito claro que meu tempo aqui venceu, estou indo embora. Ah, mas para onde o senhor vai? Como que o senhor faz assim? Eu falei: não sei, Deus vai providenciar. Mas a convicção que Deus coloca no nosso coração, quando a gente é movido pela fé, um marido chega para casa e diz: meu amor, nós vamos mudar. Para onde que a gente vai? Não sei, Deus vai mostrar. Mas como assim? Deus vai mostrar. Dessa primeira decisão que eu tomei, essa decisão de sair sem saber para onde que ia, a gente tinha acabado de mudar para a casa que a gente tinha construído. A Edileia trabalhava no Banco do Brasil. Como que a gente vai fazer agora? Será que vai ter transferência? Será que não vai ter transferência? Vai conseguir? E a casa, nossa, a gente mudou agora, não tem nem um ano que a gente está morando na casa. Como que a gente faz? Calma. Deus vai agir, Deus vai agir. Então, gente, ser uma igreja que arrisca, ser um povo que vive pela fé, a gente tem que ter essa consciência de que a gente vive perigosamente, não de forma insegura,
É perigosa, mas é segura. Tá? Não estou falando aqui que é para todo mundo ter medo de viver pela fé. Não, estou falando que é perigosa na nossa perspectiva, mas é uma vida segura, na certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida. Eu gosto muito desse autor aqui, Dale Galloway. Ele trabalha muito na questão da espiritualidade, né? E essa frase é uma frase que eu carrego para mim. Eu li esse livro há muito tempo, muitos anos, né? Que ele diz: eu prefiro fazer algo grande e errar a não fazer nada para Deus. Eu prefiro errar a não ser movido por Deus para fazer alguma coisa grande para Deus. Por quê? Porque se nós queremos agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, 26, nós temos que viver pela fé. É assim, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Nós só agradamos a Deus pelo que nós fazemos, firmados na fé que nós temos em Cristo Jesus. Esses aqui são, portanto, os temas que a gente diz. Eu quero partir para frente. Você já teve alguma experiência de conflito para dizer: e agora? Eu sei que é Deus, e o que eu faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Viver pela fé, queridos, exige muitas vezes de nós, primeiro, seguir o invisível. É para fazer isso, mas quem está dizendo? A gente não vê. Quem está mostrando? A gente não enxerga, a gente não percebe. É crer no invisível. Hebreus 11, quando o autor aos Hebreus define fé. Fé é convicção do que a gente não vê. É convicção, é certeza do que a gente não vê. É a plena certeza daquilo que a gente não pode tocar, apalpar. Porque a fé envolve crer naquele que está acima da compreensão humana. Fé tem a ver com um relacionamento com Deus antes de qualquer outra coisa. Fé sempre envolve uma convicção do nosso coração que é muito maior do que o que a matemática diz que é certo. Que a matemática diz, não, a matemática diz 2 mais 2 é 4. Aí de repente, na perspectiva da fé, a gente vira e diz, não, 2 mais 2 não são 4. 2 mais 2 são 53. Mas como assim, o senhor está doido? Não, 2 mais 2 são 53. Não é. Mas às vezes, na perspectiva de Deus, essa lógica humana não funciona, e nós precisamos viver na perspectiva daquilo que é sobrenatural. Uma outra coisa, viver pela fé, queridos, envolve uma obediência que a gente não tem controle. A gente obedece, mas qual que é a segurança, qual que é a certeza que a gente tem que vai dar certo? Nenhuma. Vou pegar o exemplo que eu dei de mim mesmo, né? Uma vez eu tomei a decisão em Rio Verde, que eu avisei a igreja que eu sairia, e isso era final de outubro, né? Normalmente a gente consegue igreja até lá para o mês de setembro, é onde ainda tem várias igrejas procurando pastor e tal. Eu tomei essa decisão final de outubro, começo de novembro. Eu estava fazendo, naquela época não tinha Uber, era muito mais complicado do que agora, né? Mas eu falei, meu Deus, e se eu não conseguir igreja, o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu não tinha o menor controle. A segunda vez que eu fiz isso foi em Anápolis, em janeiro, na primeira reunião do conselho, eu avisei, eu comuniquei à igreja, falei, vou ficar aqui só até o final do ano. Para onde o senhor vai? Não sei. E aí, como eu tomei a decisão diferente lá de Rio Verde, que era no final do ano, e eu tomei em janeiro, eu só me garanti com isso, eu vou aceitar os convites que surgirem para eu pregar. E quem disse que surgia convite para eu pregar? As igrejas sumiram, parece que não tinha nenhuma igreja no Brasil.
Sumiu. Chegou outubro, eu não tinha igreja para pastorear no outro ano. Aí de repente surge um telefonema. Ficamos sabendo que o senhor está sem campo, tal, para o ano que vem. O senhor quer vir aqui? Por favor. Eu vou fazer o quê? Eu não tinha opção. Né? Aí fui lá, graças a Deus deu certo, mas isso já era novembro. Então a fé, viver pela fé, não significa que vai dar certo, que eu tenho controle das coisas. Tem um pastor aí conhecido na mídia, não vou falar o nome dele não, mas que o Jonas me mostrou um vídeo dele, que ele diz o seguinte, é uma heresia, gente, é um negócio absurdo. Ele diz assim: se Deus permitiu que você visse uma coisa, é porque Deus vai te dar aquilo. Gente, não é assim não. Né? Já teve gente aí que balançou a cabeça, já sei quem que é, né? Mas eu não falo que o nome dele começa com David, não falo. Não é assim, gente. Às vezes Deus permite, e claro que Deus permite, que a gente veja, que a gente deseje, que a gente queira, e às vezes nada de errado, mas não significa que Deus vai dar aquilo para a gente, não. Viver pela fé, às vezes, é até ter essa, poxa, eu gostaria tanto disso, mas quem disse que vai acontecer? É o tempo, é a caminhada com Jesus que vai nos dar essa segurança. E tem algumas coisas, gente, que não acontece, não. Tem algumas coisas que a gente fica perguntando, Deus, mas eu tinha certeza que era o Senhor que manifestou aquilo. E às vezes era mesmo. José é um exemplo desse. Ele sonhou que os irmãos, que os pais, ia todo mundo se prostrar diante dele. Qual que é a primeira coisa que dá errado? Ele é vendido como escravo para os irmãos. Aí ele vai trabalhar, começa a dar certo as coisas, mas é escravo. E de repente, de forma injusta, ele vai parar na prisão, na cadeia. José ficou, muitos anos nessa situação. Foi, cadê o sonho? Eu tinha certeza que foi Deus. Mas e agora? Nada aconteceu. Porque a gente não tem controle. Viver pela fé, queridos, significa que nós confiamos sem garantia. Lógico, se é Deus, Deus vai fazer acontecer. Não estou falando que Deus é infiel, não é nada disso não. Mas eu não tenho a garantia. Eu posso ter certeza de uma coisa, e de repente, mas quem garante? Deus. Onde que Deus assinou? Cadê o contrato? Não tem contrato. Então nós não temos essa. Agora, o desafio continua sendo viver pela fé, para a gente agradar a Deus. Uma igreja que é uma igreja extraordinária, é uma igreja, queridos, que se dispõe a viver pela fé. É uma igreja que vive na perspectiva, não necessariamente humanamente falando da fé, mas do risco. Porque aos nossos olhos a gente chama de, mas isso é arriscado. Quem disse que nós vamos dar conta? Mas o céu olha e diz, isso é viver pela fé. E aí a grande questão é, qual é a perspectiva de vida que nós queremos ter? Uma vida pela fé ou uma vida de risco? Eu sei que a gente não gosta de arriscar. A gente prefere ter as coisas sob controle. Na hora que a gente fala sobre fazer alguma coisa no contexto de igreja, a primeira pergunta que tem é, e quanto que nós temos para fazer isso? Eu sei que eu não tenho falado sobre essa questão da reforma, e a pergunta que muita gente deve fazer aí no banco é, mas a igreja tem dinheiro para isso? Claro que a gente não é irresponsável, claro que o conselho não é irresponsável,
Mas tem coisas, queridos, se a gente esperar o dinheiro chegar, Deus não vai mandar o dinheiro nunca, nunca, até que a gente decida, Eu não sei quem já teve experiência disso, e eu não estou falando aqui de irresponsabilidade, não estou falando, vou lá comprar uma Ferrari, porque o carro do meu sonho, como diz aquele teólogo, né? Deus permitiu que eu visse uma Ferrari, então é porque eu vou ter uma Ferrari, né? E aí vou lá na concessionária, financio uma Ferrari, 300 mil por mês de prestação, e diz: Deus, o Senhor me deixou comprar uma Ferrari, agora o Senhor providencia o pagamento. Gente, você vai pagar, se você tiver dinheiro, você vai dar entrada, e o banco vai tomar de volta, porque Deus não vai te dar um dinheiro desse, a não ser que seja realmente de Deus, tal. Aí o milagre é grande mesmo, né? Mas tudo bem. Mas a grande questão, queridos, é que a gente tem que viver nessa perspectiva do céu, e não na perspectiva da terra. É viver na perspectiva de uma sabedoria que vem de Deus. E aí a gente é capaz de fazer essas perguntas aqui, né? Para a gente definir isso aqui. Como saber se é fé ou se é loucura? Como saber se é fé ou se é irresponsabilidade? Porque tem algumas pessoas que tomam decisões na base, não, eu estou tomando essa decisão porque Deus me mostrou, porque Deus me falou, e a gente sabe que foi irresponsabilidade. Como agir? Como saber disso? Como a gente caminhar nisso? Porque o grande desafio, queridos, é a gente ter esse discernimento. E aí, o exemplo que o livro nos dá, a que nós estamos seguindo, ele toma o exemplo como a criança que está aprendendo a andar. Mãe super protetora, qual que é a preocupação com a criança? Criança que começa a andar, o que vai acontecer com ela? Vai cair. Aí o que a mãe faz? Não deixa a criança cair. Quanto tempo essa criança vai demorar a aprender a andar? Muito tempo. Agora, a mãe que cuida, lógico, não estou falando aqui de ser irresponsável, mas a mãe que cuida e sabe, eu sei que ela vai cair, eu sei que a testa vai ficar roxa, eu sei que vai aparecer galo, eu sei que vai cortar o queixinho, e não dizer: olha, vem aqui no papai, vem aqui na mamãe, e mesmo sabendo que vai cair, vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, vai atrapalhar. Viver pela fé, queridos, tem a ver com isso. Tem algumas coisas que a gente vai machucar, que a gente vai cair, que a gente fala: poxa, mas Deus, eu tinha certeza. É Deus treinando a gente, é Deus preparando a gente para movimentos maiores e melhores. A gente tem que entender que caminhar por fé é uma caminhada que nós andamos dia a dia na perspectiva do crescimento, do amadurecimento, daquilo que é melhor, daquilo que é maior. O crescimento espiritual nasce do movimento pela fé, não do sentar e esperar. Se Deus prometeu, então eu vou ficar aqui e deixa Deus fazer. Pronto. Mas você não vai fazer? Não, Deus disse que vai fazer, então eu estou aqui esperando Deus fazer. Gente, Deus, fazer uma afirmação aqui, só ter cuidado para eu não falar besteira, né? Mas na perspectiva geral, Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa gente preguiçosa. Mas a vida está difícil, mas olha, não vai para frente, nada que eu faço dá certo, nada. Às vezes o sujeito nem faz. Como que Deus vai abençoar? Deus não abençoa gente preguiçosa. Não abençoa. Você vai ficar sempre naquele quero e nunca chega, nunca vai. Porque viver pela fé, queridos, exige movimento, exige atitude. Abraão, sai da tua terra. Tá bom, Senhor. Para onde? Eu vou te mostrar. Eu só quero que você saia.
Abraão, leva seu filho para o monte que eu vou te mostrar. Mas qual que é o monte? Abraão, pega seu filho, prepara fogo, prepara o cutelo, prepara a madeira e saia. Mas para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Sai, Abraão, eu te mostro no caminho. Às vezes a gente quer o caminho certinho, e às vezes Deus só vai mostrar durante o caminho, no percurso, é que Deus vai conduzir a gente. Às vezes Deus não dá uma placa dizendo, olha, esse é o caminho certo. Deus, como que eu vou fazer? Porque não tem placa, qual que eu escolho? E a gente tem que escolher o caminho certo. Naquele livro, O Peregrino, do John Bunyan, ele diz, né, que o caminho de Deus é sempre o caminho reto. Sempre o caminho reto. Esse é o caminho de Deus. É o caminho reto? Vamos em frente, vamos em frente. É Deus que está conduzindo, beleza. Andar pela fé, queridos, é deixar o conforto e a estabilidade para trás. Gente, toda decisão que nós tomamos tem risco. Toda decisão. Quem é casado aqui, quando foi decidir se ia casar ou não, falei, meu Deus, e agora? Será que é a decisão certa? Será que é a pessoa certa? Será que daqui a 10 anos eu vou me arrepender ou não? Será que fazer algum negócio, gente, será que eu faço esse negócio aqui? Se eu fizer esse negócio, como que vai ser? Como que vai ser daqui para frente? Né? Então, toda decisão, todo andar pela fé gera desconforto. E a igreja que não arrisca, que não vive pela fé, não cresce, assim como a gente, Quer ver um exemplo aqui, uma ilustração da nossa igreja, Há uns 3 anos, não mais, uns 4 anos atrás, nós fizemos um trabalho aqui na igreja, fizemos a assembleia da igreja, aprovamos, o terreno aqui do fundo estava à venda. E nós não tínhamos 1 centavo sequer. Não tínhamos 1 centavo sequer. O valor do terreno, 450 mil. Não tínhamos 1 centavo. Fizemos a assembleia. A grande pergunta é, quanto que nós temos? Não, nós não temos. Nós temos só promessas. As promessas nós temos, e não do todo. E a igreja aprovou, foi uma decisão corajosa da igreja. Nós não tínhamos dinheiro. Aí, infelizmente, o proprietário do terreno voltou para trás. Não, para a igreja eu não vendo. E vendeu para a empresa aqui do lado. Aí, mas o que aconteceu? Deus nos deu os 450 mil. Na verdade, Ele deu mais, porque tem promessas que seriam cumpridas se a gente tivesse comprado o terreno. Como não deu certo o terreno, o dinheiro não entrou. Mas por que hoje nós podemos fazer o trabalho aqui de reconstrução do nosso templo? Por causa desse ato de fé, 3, 4 anos atrás, que a igreja reuniu e dizer, vamos comprar o terreno. O proprietário diz, não, para a igreja eu não vendo mais. E agora? Deixamos o dinheiro esperando uma oportunidade. Não foi oportunidade, foi necessidade. Hoje nós temos boa parte dos recursos para a questão da reconstrução. Por quê? Porque a igreja resolveu crer na providência de Deus. E muita gente, né, fala, pastor, mas é loucura. É doidura da igreja tomar uma decisão dessa. Nós não temos recursos. Eu sei que não tem. Eu sou contador. Eu sei olhar para um relatório financeiro e dizer se tem ou se não tem. Eu falei, pastor, mas não tem. Eu falei, eu sei. Mas Deus não está perguntando se a gente tem. Isso a gente já sabe. O que Ele está perguntando é, vocês vão crer que eu posso dar para vocês? E Deus deu. Aí, agora isso aqui é interpretação minha. É interpretação minha. Eu acho que como igreja, a gente fez como Sara. A gente riu em não crer que Deus nos daria esse terreno. Aí Deus viu, você riu porque você acreditava que jamais você poderia ter esse terreno? Então tá bom. Aí o proprietário resolveu, falou, não, para a igreja eu não vendo mais. Agora a gente tinha o dinheiro, mas agora a gente não tem o terreno. Está entendendo o mover de Deus? Como que Deus age?
Às vezes Deus trabalha de uma forma, queridos, que a gente diz, não entendi. Como que Deus faz a gente trabalhar, fazer uma assembleia, Deus dá o recurso, e aí depois ele vira para o proprietário e diz, não é para vender para a igreja não. Eu creio que Deus está no controle de tudo, inclusive da questão da compra e da venda do terreno aí. E eu não creio que foi o diabo que roubou o terreno da gente. Deus está no controle. Agora, tem coisas que, fala, Deus, mas a gente fez tudo certo. Talvez não. Talvez não. E talvez essa história do terreno tenha sido para quê? Para desenvolver a fé, a confiança. Gente, depois que nós tomamos a decisão de adquirir esse terreno, vou compartilhar uma coisa com vocês, não em termos de valor, mas Deus abençoou a nossa igreja de tal forma, até aquele momento, a gente não tinha recursos para nada. A gente não tinha reserva técnica. A gente não tinha uma reserva de emergência. O que entrava no mês era para a despesa do mês. Era assim, os primeiros 8, 9, 10 anos que eu fiquei, 8 anos mais ou menos, foi desse jeito. Mês que vem tem que pagar, vamos supor, 40 mil. Quanto que vocês têm dos 40 mil? Zero. A gente dependia do que entrava hoje para cobrir a despesa de amanhã. Hoje, depois disso aqui, Deus abençoou a igreja de tal forma que hoje, se esse domingo não entrar um centavo, nós temos os recursos para cobrir a despesa da semana em paz, tranquilo, graças a Deus. Mas isso aconteceu só depois que a igreja teve coragem de dizer, tá bom, nós vamos tomar a decisão. E Deus abençoou. Mas tinha? Não tinha. Tinha zero, gente, tinha zero. Né? Quem estava aqui naquela época lembra disso, pastor, mas não tem. A gente já sabe. Então, queridos, isso é um exemplo real da nossa igreja, vivido por nós, né? Daquilo que quando Deus quer fazer, Ele faz. Né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado no conselho da igreja é que às vezes surgem determinadas oportunidades e a primeira pergunta que às vezes eu ouço é, pastor, mas a gente tem recurso para isso? E o que eu falo é, essa não é a pergunta. A pergunta não é essa, se a gente tem recurso. A pergunta é isso que Deus quer? A pergunta certa é essa. É isso que Deus quer? Não, é isso que Deus quer. Então vamos olhar agora a questão dos recursos. Pastor, a gente não tem recurso. Se for de Deus, Deus vai providenciar. Se não for de Deus, a gente tem que perguntar. Claro que a gente tem que perguntar. Deus quer? Porque às vezes a gente sonha coisas que Deus não quer. E a gente tem que cuidar. Eu vou falar sobre isso aqui ainda, né? Mas lógico que a gente tem que ter cuidado para quê? Para a gente não ter desejos que a gente acha que foi Deus que colocou no nosso coração e é desejo só nosso. Isso a gente tem que ter cuidado. Mas se a gente tiver convicção, gente, não tenho dúvidas, é Deus. Aí, queridos, tem recursos? Esse não é o problema. Porque se Deus ordena, se Deus manda a gente fazer alguma coisa, certamente Ele nos dará os recursos. Nós estamos sonhando com essa reconstrução, não só repor o forro e a iluminação. Nós estamos planejando, depois os irmãos vão ver os projetos aí completos, a gente vai compartilhar com a igreja, mas nós estamos planejando realmente uma reforma e a implantação de coisas que hoje nós não temos, como por exemplo ar-condicionado, né? Como melhorar um monte de coisa, a questão da iluminação, do som. Mas a gente tem recurso para isso tudo? Não temos. Temos recursos para algumas coisas, e já vamos logo na sequência planejar o que a gente vai fazer nesse terreno aqui do lado. A gente só não quer atropelar, já tem algumas possibilidades, alguns sonhos,
Mas tem recurso para isso tudo? Não, não tem. Mas se for de Deus, a gente pode descansar, Deus vai dar. Deus vai dar, gente. Podemos descansar. Se for de Deus, Deus vai fazer, porque nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de casinha, não é isso. É de fato de caminhar com Deus, acima de tudo, para a gente agradar a Deus. O grande desafio, então, para nós, queridos, não é só tentar algo grande para Deus, é experimentar as bênçãos de fazer isso. E aí nós precisamos aprender a caminhar segundo a vontade de Deus. Caminhar segundo a vontade de Deus. 5 passos aqui, para a gente aprender a viver pela fé, a caminhar pela fé, ter coragem para arriscar. Efésios 3:20, a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e até mesmo do que nós pensamos. Você pensa grande ou pequeno? Pode pensar. Mas se eu pensar grande demais e Deus não dá? Claro, Deus vai. Seu pensamento não define o que Deus vai fazer, não. Agora, o nosso desejar pode agradar a Deus de tal forma, falar, poxa, gostei desse pensamento. Estou falando aqui de forma ilustrativa, hein, gente? Gostei do que o fulano pensou. Não, o Marcel pensou uma coisa boa, vou abençoar o Marcel. Mas o Marcel disse, nossa, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso. E de repente ele não tem dinheiro, mas Deus ouve o que ele pensa e o que ele pede e diz, eu vou abençoar. Eu vou fazer isso por ele. E às vezes como igreja a gente fala, Deus, que pena, né? A gente podia fazer tanta coisa aqui. Mas a gente eu lembro a primeira igreja que eu pastoreei, quando eu saí da igreja, eles pediram para eu ajudá-los na escolha do próximo pastor. E eu tinha um amigo que eu levei lá, o rapaz estava saindo do seminário, menino bom, menino crente, e eu falei, nossa, eu acho que o fulano não topa vir para essa cidade, para esse lugar. E ele foi lá e ele topou. Aí o conselho virou para mim e falou, não pastor, esse menino, ele era seminarista, né? Esse seminarista sonha muito alto, não é para nós não. Aí dispensou. Aí eles levaram um pastor que pensava bem pequenininho. O que aconteceu com a igreja? A igreja ficou bem pequenininha. Porque não tiveram coragem de ousar naquilo que Deus poderia fazer. No que Deus poderia fazer. Esses passos, queridos, eu quero destacar depois apenas 2, mas eu quero citar os outros, né? Que é uma caminhada, é um processo para a gente poder definir, ter convicção da vontade de Deus. Primeiro, está em alinhamento com a palavra de Deus. Deus não quer que a gente faça nada pela fé que contraria o que a Bíblia diz. Presta atenção nisso. Deus me mandou fazer isso, mas o que a Bíblia diz? Não, Deus diz que isso está errado, que isso é pecado. Então não foi Deus que mandou você fazer, pode ter certeza. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo assim, esse é muito, mas é um exemplo que acontece, que eu já vi acontecer. Deus diz que eu tenho, uma pessoa casada, vira e diz, não, Deus me mostrou que eu tenho que separar da minha mulher para poder casar com a fulana de tal. Isso vem de Deus? Nunca. Categórico, de forma categórica. Não, Deus mandou que eu separasse para eu casar com fulana, porque olha, não, gente, isso aí é do diabo, isso não é de Deus. Isso tem a ver com desejo pecaminoso do nosso coração. Isso não é fé, isso é desobediência. Então, se qualquer sonho, se qualquer projeto tem a ver como resultado de um ato de desobediência, não é fé. Não é fé. Não vá, porque você não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção de Deus. Eu vou fazer eu quero tanto comprar determinada coisa, fazer um negócio, mas é o seguinte, eu vou fazer um financiamento que eu não vou pagar.
Não vou pagar. Eu tenho lá meu jeito, aí eu transfiro para o nome de não sei quem, na hora que ele me processar, aí beleza. Isso é de Deus? Não é fé, é desobediência, é desonestidade. Então a gente tem que deixar muito claro isso. Se não procede de um ato de obediência a Deus, não é fé, é teimosia, é loucura. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da percepção do mover do Espírito. Por que eu falo mover do Espírito, queridos? Porque tem algumas coisas, e aí eu vou pegar um outro exemplo simples também, sobre questão de casamento. Um casal ali está apaixonado, homem, nada de errado, quer dizer, tem coisa de errado aqui no que eu vou falar. Mas, por exemplo, um rapaz crente está namorando uma moça que não é não crente. Na minha percepção, casamento misto contrair casamento misto não é aprovado por Deus. Não é aprovado. Mas ele diz, não, mas o que Deus está colocando... Deus não ia deixar eu me apaixonar pelo fulano ou pela fulana se não fosse de Deus. Começou errado o namoro. Mas vamos supor, e aí esse caso entra na questão do alinhamento com a Bíblia, mas vamos supor que um rapaz crente está namorando com uma moça crente. Caso ou não caso? Não tem nada de pecaminoso. Tem nada contrário à palavra de Deus, porque Deus diz que não é bom que o homem fique só. Então, homem e mulher casarem, solteiros casarem, é isso que Deus quer, beleza. Agora, tem coisas que você vira e diz, será que eu realmente devo casar com fulano ou com a fulana? Aí tem a ver com o quê? Com essa percepção clara do direcionamento do Espírito sobre a sua vida, que são percepções que têm a ver com a nossa intimidade com Deus, vida com Deus, essa vida espiritual de tal forma que você diz, não, eu tenho certeza que Deus está me orientando para fazer isso, e você entra naquele negócio e você percebe, não, realmente Deus abençoou. Agora, tem outras coisas que a gente tem que colocar diante de Deus, né? Uma coisa, circunstâncias e sinais. Circunstâncias e sinais, que são evidências de como Deus está conduzindo. Questão de namoro, aconselhamento pastoral. Fulano, meu filho, eu sei que ela é crente, mas seu namoro não vai dar certo, não. Não, pastor, mas eu estou apaixonado. Seu casamento não vai dar certo. Não, pastor, tenho certeza. Meu irmão, escuta que eu estou... Não, mas eu quero casar. Tá bom, então casa. Aí depois dá errado. Ah, mas eu tinha certeza que era de Deus. Será que tinha? Será que tinha mesmo ou foi insistente, apesar das circunstâncias? Porque às vezes Deus manda situações e circunstâncias e diz, não, de forma alguma. Tem uma historinha, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas que ilustra bem isso, né? Diz que numa inundação, alguém sobe e para cima do telhado. Aí chegam os vizinhos e diz, fulano, vamos embora porque está enchendo. Não, Deus vai me guardar, Deus vai me livrar. Aí chega mais um vizinho, fulano, vamos embora. Não. Aí o fulano só vai subindo, né? Só para o primeiro piso, aí vai para o forro, depois vai para o telhado, aí vem a defesa civil com um barco lá, fulano, vamos embora. Não, Deus vai me guardar, Deus não vai deixar nada acontecer comigo, não. Aí a água só subindo, o cara já está lá só com a água no pescoço. Aí chega lá o bombeiro com helicóptero. Última chance, está subindo, não, Deus vai me guardar. Aí o cara morre, aí chega lá no céu e diz, bonito, né, Deus? O Senhor disse que ia cuidar de mim, que ia me guardar, que ia me livrar de todo mal, e olha o que aconteceu comigo. Fala, é culpa minha? Eu mandei o vizinho, eu mandei o João, mandei o Antônio, mandei os bombeiros, mandei a guarda civil, mandei até helicóptero para te tirar de lá, você disse que não queria, agora a culpa é minha? Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus está dando sinais claros. Não vá por aí. Vai dar errado. Não, mas eu quero.
Eu já entrei numas furadas dessa, de teimosia. Não, tem certeza que é isso aqui que vai ser o melhor. Não, não é. Marido que às vezes não escuta a mulher, gente, é um problema. Eu já enfrentei umas enrascadas que eu escolhi porque eu não escutei. Não escutei. Amor, não vai dar certo esse negócio, isso aqui é ruim, vamos esperar. Mas o cara que é ansioso acha difícil esperar, né? E não, tem que ser agora, papapá. Aí vai lá e pum, sai mal pra caramba. Aí depois você tem que escutar, né? Não te falei? Né? É maravilhoso escutar isso, né, William? Paz no coração, cuidado com paz no coração. Muita gente usa lá, né, o texto de Paulo lá, né, de que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Muito cuidado com esse versículo. Esse versículo às vezes é entendido de forma errônea para tomar determinadas decisões que não vêm da parte do Senhor Jesus. Tem que estudar o texto direitinho para isso, mas muito cuidado, porque às vezes isso tem muito mais a ver com a minha vontade, o meu desejo, do que com aquilo que Deus de fato quer que eu faça. E confirmação, nós estamos falando de igreja, claro, né? Nós estamos falando de confirmação final através da comunidade, do povo de Deus, da família da fé, da liderança da igreja. Cada igreja tem um estilo de liderança diferente, né? Tem igrejas que são congregacionais, tem igrejas como a nossa que é presbiterial, tem igreja que é episcopal, mas cada igreja tem o seu sistema de tomada de decisões. Nós precisamos estar atentos a isso aqui, o que Deus está dizendo através das autoridades instituídas. E aí a pergunta final é: Deus ficaria satisfeito? E se Deus fica satisfeito, por que não tentar? Por que não fazer? Por que não tomar essa decisão? E aí, queridos, deixa-me só achar aqui para ver se... eu falei que eu ia entrar aqui, mas eu acho que eu acabei falando sem passar Eu quero só terminar hoje, depois eu vou continuar a semana que vem. Eu queria só terminar com esse testemunho aqui. Porque nós falamos sobre essa questão da gente tomar decisões pela fé. Esse testemunho é um testemunho que o Wayne Cordeiro fala no próprio livro, que é a história desse homem, Roy Yamamoto. Ele ficou preso 4 anos numa prisão por roubo, né? Deixa eu anotar aqui quais foram os motivos, né? Roubo, abuso de drogas e dívidas de jogo. Ficou preso 4 anos, é um homem de 1,95 m, 113 quilos, e ele era cobrador. Hoje em dia aqui a gente diria, era cobrador de agiota. Ou você paga ou você morre, né? Ou você paga ou eu quebro sua perna, eu quebro seu braço, ou eu vou lá e pego sua família. Esse era um dos motivos pelo qual ele foi preso. Não era crente, analfabeto, não sabia ler e escrever. E esse homem, assistindo um culto da igreja do pastor Wayne, se converteu. Depois desses 4 anos que ele estava na cadeia, ele saiu e foi para a igreja. E eles começaram a acompanhar a vida do Roy. E Deus colocou no coração do pastor Wayne o desejo de começar um ministério nas prisões ali no Havaí. E ele convidou o Roy. Olha a coragem desse pastor. Eu tenho uma profunda admiração pelo Wayne Cordeiro. Ele convidou o Roy para poder fazer parte da equipe pastoral. Ele falou: não, pastor, não dá certo não, eu não sei nem ler a Bíblia. Como que eu vou fazer parte da equipe pastoral? Não, eu só quero saber de uma coisa: você está disposto? Aí ele contou o que ele queria fazer. A resposta do Roy para o pastor Wayne foi: acho que Deus ficaria satisfeito com isso, vamos tentar. Deus ficaria satisfeito, vamos tentar. E aí o Roy ele foi incluído na equipe pastoral. A primeira providência do pastor Wayne foi arrumar alguém para ensinar o Roy a ler e escrever, porque ele não sabia nem ler e escrever. Ele precisava aprender a ler para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para poder fazer o trabalho. E enquanto isso, ele recebia o salário.
ele recebia salário da igreja, como um dos pastores da igreja, para aprender, ler e escrever, para que depois de um determinado tempo ele começasse a fazer o trabalho que eles queriam nas penitenciárias. Isso é um trabalho de fé. Imagina, queridos, que se chega alguém aqui que saiu da penitenciária e diz: meus irmãos, esse irmão aqui vai fazer parte da equipe pastoral, mas é o seguinte, ele saiu da cadeia agora, né, por roubo, por uso de drogas, por ameaça a quem não paga, né? Aí os irmãos já pensam: nossa, será que o pastor vai colocar ele para cobrar dízimo, né? Eu já ia ficar apavorado, né? E olha, ele é pastor da igreja, hein? Vocês iam chamar o pastor de doido. Quem ficou doido foi o pastor. Quem tem que ir para a cadeia é o pastor, né? Porque perdeu o juízo. E eles investiram nesse homem. O testemunho do pastor Wayne no livro, da época que o livro foi escrito, é que ele fala da questão do resultado desse ato de fé da igreja, que eles tinham certeza. Lógico que passou por todo um processo. Não foi assim: ô fulano, que legal que você está aqui, vem para cá, vem fazer parte. Lógico, teve todo um processo, não foi um negócio irresponsável. Mas aí, depois que ele estava preparado, eles começaram a fazer o trabalho nas penitenciárias. Hoje eles atendem não apenas as ilhas do Havaí, mas eles atendem, na época do livro, pelo menos mais 2 estados americanos: Texas e Arizona, se eu não estou enganado. Eles fazem esse trabalho. Ele diz que o resultado é uma colheita extraordinária daquilo que eles semearam na vida desse homem. Ele diz que anualmente eles fazem acampamentos para as crianças dos filhos dos presos. E 80% das crianças entregam suas vidas para Jesus. E tem continuidade, não é simplesmente levanta a mão, pronto e acabou. Ele diz que tem muitas penitenciárias que têm igrejas instaladas dentro das penitenciárias, que os presos se converteram e estão servindo a Deus lá dentro até poderem sair. E quando saem, eles são integrados nas igrejas. Na cadeia feminina, ele citou o exemplo aqui de uma cadeia feminina, que a frequência na penitenciária era tão grande que eles precisavam fazer 2 cultos aos domingos para poder atender a quantidade de mulheres convertidas. Eles fazem anualmente uma feira, eu não sei exatamente como que funciona essa feira, voltado para as famílias, especialmente para as crianças, filhos dos presos. Ele diz que todo ano eles têm uma frequência de mais de 5.000 crianças, filhos de pessoas encarceradas. O que está acontecendo o quê? É uma transformação na igreja e uma transformação nesses estados onde eles fazem. Por quê? Porque alguém teve fé, alguém entendeu o que Deus queria e alguém teve coragem de arriscar numa coisa que, se a gente for olhar humanamente falando, a gente falaria, esse pastor é um irresponsável. Como que pega um homem desse, que acabou de sair da cadeia, só porque diz que é crente, agora vai virar pastor da igreja, vai receber, não sabe nem ler e escrever, não fez nem seminário e vai ser colocado na equipe pastoral? É um homem que se arriscou. Para quê? Deus está agindo. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária através desse homem. E Deus está fazendo. Agora, isso tá bom, gente, vamos sair daqui e vamos comprar o quarteirão inteiro. Não, não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando, queridos, que nós precisamos aprender a confiar, a depender e a ver a possibilidade de Deus agir hoje, de forma poderosa, surpreendente, extraordinária, como Ele sempre agiu. E Ele age. Esse mês agora, vai completar 4 anos que eu ressuscitei. Deus levanta até morto hoje em dia. E às vezes a gente fica duvidando que Deus possa fazer coisas tão pequenas. Não, mas a gente não tem recurso para isso. É verdade, a gente não tem. Nossa, eu queria tanto fazer isso com a minha família. Por que que Deus não está disposto a fazer? Você já perguntou? Já orou? Já descansou? Já dependeu?
precisamos ser um povo que confia mais, que anda mais na fé, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, claro, nada irresponsável, nada maluco, nada louco, não, mas crendo, queridos, que nós cremos no mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no mesmo Deus de Moisés, no mesmo Deus dos apóstolos, no mesmo Deus dos discípulos, no mesmo Deus da história da igreja, em que Deus agiu de forma tão extraordinária, e a gente peca, e a gente erra, e a gente perde, quando a gente abre mão disso, e a gente quer andar só na base dos nossos próprios recursos. Não, o que Deus me deu foi só isso, então isso aqui é meu limite. Não, vamos perguntar para Deus, o que mais que Deus quer fazer? E aí, quando a gente começa a andar nessa perspectiva, os nossos olhos são abertos, e a gente começa a ver. Bem-aventurado é o que crê sem ver. Muita gente quer ver primeiro, para depois crer. Jesus nos convida para crer, para que depois a gente veja. Semana que vem a gente continua, tem muita coisa aqui ainda que eu preciso falar, então venham, né, para a gente dar continuidade, para que a gente possa perceber esse mover de Deus no nosso meio. Deus já tem feito grandes coisas aqui, queridos, e eu creio que Deus vai fazer coisas maiores ainda. Eu creio nisso. Eu oro para Deus para fazer algumas coisas na nossa igreja que eu nem compartilho com os irmãos, senão vocês vão me chamar de doido, mas que eu tenho orado, e de repente Deus pode nos surpreender, e eu sempre peço isso para Deus. Deus nos surpreenda os meus irmãos. Que milagre que você está precisando essa semana? Vamos viver por fé? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos dá essa possibilidade, essa perspectiva, de podermos olhar para o Senhor da mesma forma como os nossos heróis da fé olharam e viveram. Falamos hoje de Abraão, por exemplo, um homem que colocou a faca no pescoço, no sentido de coisas que, se não dessem certas, poderiam transformar a vida dele numa tragédia. Mas ele confiou, ele creu, e o Senhor manifestou a bondade, a graça, o poder do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu te louvo, ó Deus, porque nós mesmos já temos vivido e temos visto o mover e o agir do Senhor no nosso meio. E nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, continue realizando coisas nesse lugar que vão muito além da nossa compreensão, do nosso entendimento e daquilo que nós sonhamos ou almejamos, mas que o Senhor manifeste de forma muito clara o poder do Senhor, que abençoa um povo que confia em Ti, um povo que se dispõe a caminhar por fé, por saber que é a única forma que temos para agradar ao Senhor. Ajuda-nos a termos a coragem necessária para vivermos no centro da Tua vontade. Abençoa os meus irmãos, cuida de cada um dos queridos que estão aqui, daqueles que estão participando desse estudo, dessa lição à distância, que esses irmãos sejam visitados, guardados, sustentados por Tua graça, e opera eficazmente na nossa vida, para que durante o dia de hoje, nós vejamos esses sinais da Tua bondade sobre nós, sobre o povo de Deus, e que a gente viva nessa percepção de que o Senhor nos chamou para sermos seus amigos, e que um amigo verdadeiro, honesto, íntegro, tem sempre o melhor, e nós queremos que o Senhor tenha o melhor para nós. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos conduza em paz no dia de hoje, que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente, para vivermos no centro da Tua vontade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, 3 abraços para ninguém ir embora triste hoje, né? Deus te abençoe, Deus te dê graça, que Deus haja com bondade e poder sobre a sua vida.